Amém. Efésios 6:10 diz: a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmão, nesta manhã nós queremos meditar, aprender, compartilhar, receber sobre esse trecho tão conhecido da palavra do nosso Deus, a armadura de Deus. Esse título, obviamente, não faz parte do original, mas as gráficas ali identificaram do que Paulo estava tratando, e assim criaram esse título, a armadura de Deus. E o fato é que há realmente uma armadura de Deus. O que é uma armadura? A armadura é um utensílio desenvolvido para proteção. Quando Davi quis ir à luta, o rei Saul disse logo: vem cá, veste a minha armadura. Achou que aquilo o preservaria mais. E o fato é que Deus tem mostrado que no espiritual, embora Deus não precisasse de armadura nenhuma, não precisasse de nada, Ele age, Ele está sempre presente, é onipresente, é onipotente, onisciente, não precisa de absolutamente nada, mas Ele criou no mundo espiritual situações que agem na nossa vida. Mas essas situações que faz as coisas de Deus agir na nossa vida, elas dependem de nós. Às vezes as pessoas dizem assim: tudo depende de Deus. Irmão, presta atenção, que papo é esse de tudo depende de Deus? Você não é um inútil, você não é um robô, você tem que ter atitude. Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé. Ele é autor, porque sem Ele eu não tenho como exercer fé. Eu posso exercer fanatismos, não fé. Ele é a fonte de fé real. Ele é autor porque sem Ele não há fé. Não existe fé sem Deus. Toda a fé é atribuída a Deus. O que as pessoas têm por aí, né? Uns que creem na vela, na pedreira, crê no 7K, crê nos trabalhos na encruzilhada, isso não é fé, isso não tem nada a ver com fé. No conceito bíblico, fé é quando a sua esperança está em Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Fé é você realmente esperar no espiritual, sabendo que esse espiritual é Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ordena miríades e miríades de anjos e opera por você, e Ele é inabalável e ninguém o pode estorvar a mão nem dizer o que fazes. Isso é fé, é a sua atitude. Então Deus age e Deus libera no mundo espiritual situações, são essas situações que vão se transformando nas nossas armaduras, mas essas situações elas só acontecem mediante a nossa fé, e fé está invariavelmente vinculada a conhecimento. Ninguém pode ter fé no que não conhece. Você crê? Em que você crê? Se você me diz que crê em alguma coisa, é porque você acredita na existência.
Se você acredita na existência é porque você conhece. Eu creio em Deus. Eu nunca vi Deus. Então, pastor, como é que fica a história? Você conhece Deus? Claro que eu conheço Deus. Eu sou um maluco servindo quem não conheço. Só que Deus você não conhece visivelmente. Deus você conhece pelo caráter, pelos princípios, pelas suas operações. Você não conhece Deus porque você vai dizer, eu vi Deus, então eu creio em Deus porque vi. Não, o Senhor Jesus disse, Tomé, vem cá, toca aqui. Agora porque tu viste, tu crê. Mas bem-aventurados são os que não viram e creem. Então eu não creio num Deus que eu vi, eu creio num Deus cujo caráter, os conceitos, princípios e a justiça foram revelados a mim pela testificação do Espírito Santo ao meu espírito. Eu não preciso ver a Deus para crer. Muitos não viram Deus e ainda assim ousaram morrer por Ele. Amém? Aliás, eu diria, ninguém viu a Deus e ainda assim ousaram morrer por Ele. Então isso é fé e é isso que faz as coisas acontecerem na sua vida, irmão. A fé é quando você se depara com uma situação em que você se agarra na palavra de Deus e diz, não abro mão. Mas tu vai morrer. Não, não abro mão. Se Deus enviar o socorro, eu escapo da fornalha. Se Ele não enviar, eu viro um churrasco dentro da fornalha. Mas eu não abro mão. Se Deus enviar um anjo para fechar a boca do leão, eu escapo da cova do leão. Se Ele não enviar um anjo, eu viro comida de leão. Isto é fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, uma fé inabalável, uma fé obstinada, uma fé que tem conhecimento de quem serve. Isto é fé, e é isso, irmão, que te faz ficar de pé. Os que se acovardam, cedo caem que nem boliche. E os que se tornam obstinados, esses conhecem o que é a mão livradora de Deus, e o seu braço que faz escapar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e o milagre do pão multiplicado na tua mesa. É com fé, meu irmão, que nós vencemos. E fé não é fanatismo, fé é você ter convicção do que você crê. Quando eu vou ligar ali o microfone, eu tenho certeza que se tem energia elétrica, eu vou ligar aquele botão, e quando eu chegar aqui e disser alô, que a minha voz vai ser ouvida nessas caixas de som. Eu tenho essa convicção, por quê? Porque eu tenho conhecimento da eletricidade, do sistema que está ligado. Isso é fé, eu sei que vai ser assim. E se por acaso não for assim, eu sei aonde está o problema. Eu vou lá, é um plug que não está conectado, é um botão que não está aberto de volume, é um plug que não foi bem posto na tomada. Eu sei aonde falha. Ou seja, eu tenho o domínio da minha fé. Eu tenho domínio da minha fé. Nem armas, nem principados, nem potestades, nada, nem do passado, nem do presente, nem do porvir, nada pode me abalar, porque acima de tudo reina Deus. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Quando tudo diz que não, quando parece que você vai sucumbir, você ainda está esperando em Deus, porque Ele ainda não deu a última palavra. Gigante Golias se aproxima de Davi. Eu vou dar a tua carne para as aves do arraial. Eu vou acabar contigo, moleque. Tu vens a mim com espadas e com lanças? Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das companhias de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo Ele te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Está brincando com uma declaração dessa, meu irmão? Isso não é coisa que sai da boca de qualquer homem, meu irmão. Não é coisa que sai da boca de qualquer homem, não é. Ele está diante de uma muralha de mais de 3 metros diante de si. Um homem cujo só a armadura daquele homem pesava, segundo alguns historiadores, 5 vezes mais que Davi. Só a armadura do homem. Ele não usava uma lança normal. A lança dele era confeccionada especificamente para aquela situação, para aquele homem. E Davi diz assim: hoje a tua cabeça eu vou erguer. Eu vou erguer a tua cabeça.
sem ter uma espada na mão. Não precisava. Golias já estava carregando para Davi a espada. Será que essas mensagens te dizem alguma coisa, irmão? Será que tudo isso te diz alguma coisa? Os teus inimigos carregam, meu irmão, as armas que vai servir para a sua própria morte. Porque a tua vida é impossível naufragar uma vez que você está em Cristo Jesus. A tua é impossível, meu irmão. A tua é impossível. Meu irmão, anda com Deus. Anda com Deus. Aqui, olha, verso 10, irmão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmão, o conselho que o apóstolo Paulo diz, ele diz, sede fortalecidos em quê? No Senhor. Ou seja, é como se ele estivesse perguntando, irmãos, de onde vem a tua força? Em que você confia? Em que você crê? Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, em que você confia? Onde está a fonte da sua força? O que você credibiliza para justificar que tu estejas de pé? Se um exército se acampar contra você, o que você vai fazer? Se o mundo se tornar num caos, o que você fará da sua vida? Se faltarem empregos, se a sua empresa fechar, se a sua empresa fechar, meu irmão, eu te garanto que as portas do reino dos céus jamais se fecham. Aquele que tem poder de abrir porta e fechar, opera, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Mas o que você vai fazer? Se naquilo que você tem se respaldado, faltar. Às vezes, meu irmão, Deus precisa nos puxar o tapete para que a gente entenda que os nossos pés não repousam sobre tapetes, repousam sobre a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, meu irmão, sede fortalecidos em quê? No Senhor e na força do seu poder. E Paulo aqui vai descrever as coisas que nós vamos chamar, a igreja há milhares de anos está chamando de armadura. E ela começa dizendo, sede fortalecido no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de quê? De toda. Irmão, isso vai ser repetido lá na frente, ele vai dizer de novo, toda a armadura. Toda, meu irmão. Não dá para ir para a guerra, meu irmão, crendo em algumas coisas e outras não. Não dá para ir para a guerra com meias posturas em situações. A fé é algo radical. A fé não é algo que você acredita que Deus te livra. Se faltou o pão na tua mesa, Deus pode fazer com que alguém traga o pão na minha mesa. Mas se tu tiver pulando de um paraquedas, quando você puxar a cordinha, você vê que ali não tinha paraquedas nenhum, e agora, o que você vai dizer? Vou morrer? O Deus que põe o pão na tua mesa, meu irmão, é o mesmo que te sustenta no ar. A tua paraquedas não é paraquedas, a tua paraquedas se chama Jesus Cristo. Estas atitudes, meu irmão, é que vão fazer Deus sair do seu trono e vir andar contigo na terra. E é isso que a igreja do Deus vivo precisa de Deus. Nós somos a última revolução da era da igreja, meu irmão. E não será com a fé que outros antes de nós tiveram. Será com uma fé realmente que não deixa você se curvar a nada. Uma fé que seja capaz de fazer você sustentar frases poderosas como esta. Bíblia sim, Constituição não. E o que dirá daquilo? O Senhor é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso rei, e Ele nos salvará. Não confiamos em mais nada. Isto é se revestir de toda a armadura de Deus.
Em que você crê? Em Deus. Mas se faltar petróleo, meu amigo, que problema eu tenho com petróleo? Antes que houvesse petróleo, Deus é. E se faltar dinheiro, e se o Brasil entrar em crise, meu amigo, antes que existisse Brasil, antes que existisse planeta Terra, Jesus Cristo é Senhor absoluto sobre tudo. A fé, meu irmão, te faz não enxergar barreiras nem dificuldades. A fé é aquilo que te faz sempre esperar a porta se abrir. Isso é fé, meu irmão. Fé não é você duvidar, fé é você crer. E aqui diz, revestido de toda a armadura, ou seja, nós vamos ver várias partes dessa armadura. Aí diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas cá entre nós, a carne e o sangue têm se apresentado para lutar contra nós, porque pessoas estão entregues ao serviço do diabo. Católicos são possessos por demônios ou não são? Espíritas são possessos por demônios ou não são? E quem que o diabo vai usar? A pedra que está na rua? Quem que o diabo vai usar? O cachorro que está passando? O gato, o passarinho? O diabo usa pessoas. Amém, meu irmão? Então, muitas vezes a carne e o sangue está diante. Claro que por trás da carne e o sangue está reinando lá o diabo na vida de muitas pessoas. Mas nós sabemos que lá por trás está ele. Agora, diz assim, a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Aí ele vai repetir, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você vê a lista que Paulo descreve dos nossos inimigos, principados e potestades, hostes espirituais da maldade, forças espirituais. Ele descreve, meu irmão, uma coisa muito forte. Quando Paulo descreve toda essa fortaleza de Satanás que vem contra nós, sabe o que eu digo? Já que a Bíblia diz que sempre maior é Deus, eu vejo quão grande é o Deus que eu sirvo. Que apenas com o sopro da sua boca, ele desfaz o iníquo, aniquila as obras do diabo, neutraliza as forças das trevas. Lá vem contra mim principados, potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Quando eles vêm com tudo, tem o meu Senhor Deus vivo na minha presença e diz assim, detente, este me pertence. Você entende? Quanto maior, meu irmão, se revelar as trevas para você, é uma mensagem de Deus te dizendo que bem maior é Ele. Quanto maiores forem as dificuldades na tua vida, é Deus querendo te dizer, eu estou te dando a chance de saber o meu tamanho, o quanto eu sou capaz. Quem poderia livrar da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem poderia livrar Daniel daquela cova? Quem poderia livrar Pedro como livrou daqueles 4 quaternos lá daquela prisão no fundo, aonde as cadeias foram, o anjo foi abrindo as portas e a última porta, que era de ferro, a mais pesada, ela abriu sozinha. Quem poderia imaginar que o anjo pudesse tirar Pedro de dentro de uma cadeia, passar na frente dos guardas, daqui a pouco quando vieram pegar Pedro dentro da prisão, cadê Pedro? Está lá dentro. Ora, 4 quaternos significa 16 guardas. Tinha muita gente guardando aquela prisão. Cadê Pedro? Está lá dentro. Vamos lá pegá-lo. Quando chegar, não está mais. E os grilhões estão no chão. E as cadeias estão abertas. Entende, meu irmão? Quanto mais forte o diabo se apresentar, Deus está te dizendo, eu sou maior, creia em mim. Crede em mim. Disse Jesus, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se ele disse que há moradas, significa que ele preparou um lugar para nós, e esse lugar ninguém pode nos tirar. O que nós não podemos é perder a nossa fé. Aí ele diz, escreve uma situação terrível, diz, portanto tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então ele repete: tomai toda. Irmão, você não pode ser aquela pessoa que crê em algumas coisas e duvida de outras. Você tem que partir para o estudo, você tem que partir para o clamor, você tem que partir para o entendimento, você tem que ter compreensão. Coisas que Deus nos tem revelado na intimidade, que nós temos lançado internet afora. Alguns escrevem dizendo: mas pastor, você é mesmo mais um daqueles loucos, né? Eu digo: olha só, Deus revelou algo e o cidadão está me chamando de louco. Aonde ele vai com a vida dele? Quem é o louco? Sou eu ou é ele? Se eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Se eu sei de quem ouvi, se eu sei quem nos revelou, se eu sei o resultado e os frutos daquilo que temos colhido. Então, meu irmão, você precisa de estudo, você precisa de compreensão, você precisa de entendimento para que você possa andar revestido de toda. Aí ele diz assim: para que possais resistir no dia mau. Sabe o que eu entendo disso? Salomão também fala a mesma coisa, e eu entendo o seguinte: que não importa, meu irmão, o tempo da sua vida, virá um dia mau. E se você não estiver preparado para esse dia mau, com a sua fé aguçada, com a sua confiança aguçada, você vai se desviar, você vai negar, você vai mudar os seus caminhos, você vai tomar outros caminhos tortuosos, você vai investir com as suas próprias forças, você vai tentar vencer as coisas de maneira errada e você vai acabar naufragando no seu trajeto e na sua fé. Aqui diz: depois de terdes para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo. Sabe o que eu entendo com essa expressão, vencido tudo? Você sabe, irmão, o que eu entendo com essa expressão, vencido tudo? Venceu tudo significa que não se aliançou a nada. Quem faz aliança não vence. Se aliançou, fez acordo. Sabe o que eu entendo com essa simples palavra, com essa mensagem, meu irmão? Eu entendo que aquele que crê em Cristo, aquele que tem o Evangelho na sua vida, esse veio para as conquistas, vencer tudo e não se aliançar com nada, não vai perder nenhuma batalha. Nós, irmãos, só perdemos batalha quando deixamos de crer que Deus nos dará a vitória. Se você não crê que a vitória virá, ali você perdeu a sua batalha. Mas, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele diz: estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestido-vos com a couraça da justiça. Então, cingido-vos com a verdade. Meu irmão, vocês têm que estar cingido com a verdade. Fale a verdade, seja a tua palavra sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno, do diabo. Você tem que ser transparente, você tem que ser límpido, você não pode enganar ninguém, você não pode trair ninguém. Você quer Deus? Tenha a verdade cingido a tua vida. Você não precisa, meu irmão, de uma falcatrua para lucrar 20 reais, nem 100, nem 200. Você não precisa de 100 mil, nem de 1 milhão. O que supre todas as coisas na tua vida é Deus. Você não pode perder Deus. Então, meu irmão, você tem que estar cingido com a verdade. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: aquele cara ali é digno de confiança. Se ele te der a palavra, você pode apostar a vida que ele cumpre a palavra que ele dá. Você tem que andar de cabeça erguida, sabendo que qualquer um que bater na tua porta para te acusar, vai ser uma acusação falsa. Qualquer um que bater com a boca, com a língua nos lábios e falar mal de você, vai ter brasas do Deus vivo amontoadas sobre a sua cabeça. Porque você é íntegro, e o teu coração não te acusa, porque você anda na verdade, e o Espírito Santo testifica com aqueles que pertencem ao Deus vivo. Verdade, meu irmão, é o que nos faz triunfar, porque Jesus Cristo mesmo se intitulou: eu sou o caminho e a verdade. Se você quer ser homogêneo com Deus, você também tem que ser a verdade, que aí você vai se misturar com Ele, e quem olhar para você vai ver Cristo. Não pode ser um conteúdo diferente. Aí ele diz:
vestido-vos com a couraça da justiça. Verdade e justiça são coisas, né? E o Senhor Jesus falou assim: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, se você quer ter a saciação da sua alma, você precisa amar a justiça. Aí ele diz, verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso, irmão? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz é você dar passos de acordo com o evangelho. O evangelho é uma regra, meu irmão, e você tem que estar respaldado, os teus pés respaldado pelo evangelho, como diz o Salmo 119, 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Irmão, quando você estiver dando os seus passos, procure olhar se você está pisando sobre as regras do evangelho. Você vai triunfar sempre, porque Jesus Cristo não é um palhaço, não é mais um filósofo que apareceu na história da humanidade. Jesus Cristo não é mais um dos falsos profetas como Maomé, ou um pacifista como Gandhi. Jesus Cristo é Deus, o Filho do Deus vivo, que vela sobre a sua palavra para cumprir, que honra a sua palavra. Então, se aqui diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ele que é dominador sobre todos os reinos da gente, na sua mão a força e poder, que vela sobre a sua palavra para cumprir, como ele mesmo testemunha para a humanidade, que os céus e a terra passarão, mas que a sua palavra não vai passar. Se ele vela sobre a sua palavra para cumprir, se os teus passos estiverem fundamentados, meu irmão, neste evangelho, você vai andar de glória em glória, de fé em fé e glória em glória. A sua vida vai ser de triunfo, a sua vida vai ser de exaltação, não exaltação que os homens dão, mas exaltação pelo próprio Deus. Você vai trilhar e vai ver 1000 cair ao teu lado, 10.000 à sua direita e você não ser atingido. Você vai passar no vale da sombra e da morte, mas você vai passar, enquanto você vai chegar lá no final, olhar para trás e ver que muitos ficaram caídos no meio do vale, não se levantarão mais, mas você entra no vale, glorifica a Deus e sai. É assim, meu irmão, mas tem que andar com os pés firmados no evangelho. São 2000 anos esse evangelho sendo pregado, pessoas estão há décadas dentro das igrejas e ainda não aprenderam a se vestir e revestir do evangelho. Sabe o que é evangelho, meu irmão? É quando um grupo de futebol, um time de futebol entra naquelas 4 linhas de futebol de salão para participar de uma grande guerra, daquela competição. Tem regra, e o time que andar fora da regra vai perder o jogo. Vai começar a levar falta, cartão não sei o que, -1. Cartão não sei o que, -1. O time fica com menos e perde o jogo. Por quê? Porque não andou nas regras. É pênalti, gol do outro. Por quê? Foi falta. Não podia ter feito aquela falta. Você entende como quebrar as regras traz prejuízo? Você tem que andar nas regras do evangelho, meu irmão. Tem que andar, ser apaixonado pelaquilo que a Bíblia nos revela, a verdade, a justiça, a integridade, o amor ao próximo. Não é valorizar nada acima de uma vida, porque Jesus Cristo morreu por vidas naquela cruz. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então, diz: justiça, calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É aí, meu irmão, que você vê que tem pessoas que são alvos do diabo, pessoas que não andam na fé. Fé é você ter atitude de acordo com um conhecimento que te foi passado. E já teve gente desse ministério que caiu, e com lamento eu digo, não se levantarão nunca mais, porque Deus, em meio a pregações deste púlpito, revelou palavras para essas pessoas, e o Espírito Santo lhes testificou no coração,
Mas eles não levaram isso a sério e viveram da sua própria maneira, e o diabo os feriu tão gravemente que eles não se levantarão mais, não conseguirão mais arrancar o dardo inflamado do diabo que lhes encravou na couraça, e eles nunca mais se levantarão. O que é a fé, meu irmão? A fé é você crer, não é você duvidar. A fé é quando você espera em Deus. A fé é quando você crê em Deus e não teme a nada mais. Você tem medo de alguma coisa, irmão? Então ainda te falta fé. Não, pastor, mas eu não tenho medo disso, não tenho medo daquilo e não tenho medo daquilo outro. A Bíblia diz que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Se tem alguma coisa que você ainda tem medo, significa que você ainda não tem toda a armadura de Deus. Você entende porque Paulo diz? Revestivos de toda. Tem gente que diz assim: não, pastor, eu não tenho medo de enfermidade, eu não tenho medo de bala perdida, eu não tenho medo de perder o emprego, mas eu temo de pavor, pastor. Se o diabo aparecer na minha frente, eu não sei o que eu faço, eu vou sair correndo até, enquanto tiver força, eu não vou olhar para trás, vou só sair correndo. Está faltando uma parte da sua armadura que precisa ser colocada no lugar. Outros é o contrário: eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo de enfermidade, eu não tenho medo de bala perdida, eu não tenho medo de assaltante, eu não tenho medo de nada. Ah, mas espera aí, não, eu tenho pavor, eu não posso perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, como que eu vou sustentar a minha casa? A sua armadura não está completa. Tem que se revestir de toda. É para não ter medo de nada. Mas se eu perder o meu emprego, e aquele que multiplicou os pães e os peixes já morreu? Fé, meu irmão, você fecha todos os círculos. Fé é aquilo que você entra numa cabine blindada e nada te atinge. Nada! Eu falei nada. Você sabe o que é nada, irmão? Fé é quando você está tão bem guardado que nada te atinge. Se vier tsunami, pode morrer o mundo, mas você fica de pé. Se vier o terremoto, você vai sair de pé. Se vier uma bomba explodir do seu lado, Deus vai te sustentar. Fé é isso, meu irmão. Aqui diz: com a fé você consegue o quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tem pessoas, meu irmão, e até cristãos que são alvos de várias obras do diabo. Você pensa que não? Tem pessoas que têm certos problemas, meu irmão, dentro da sua casa. Tem pessoas que têm certos problemas com os seus filhos no colégio. Tem certos problemas que são investidas do diabo, porque a vida dessas pessoas não estão resguardadas em Deus devidamente. Elas creem em parte, não em todo. Elas creem naquilo que elas olham e veem que o seu braço pode auxiliar e realizar alguma coisa, mas aquilo que foge do seu domínio, que foge do seu alcance, elas não têm a esperança de que o invisível, o impossível, o milagre aconteça. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas, meu irmão. Você tem que se revestir, meu irmão, de toda a armadura de Deus, porque quando você se levantar, quando o Espírito Santo te convocar para esta obra, meu irmão, magistrados junto com principados e potestades, hostes infernais junto com o comando ditatorial deste mundo, vão se levantar contra você para te calar, e Deus somente sustentará aqueles obstinados na fé. O que Deus disse para Jeremias? Jeremias, não tenhas medo deles, para que eu não te infunda medo diante deles. Onde está a tua dúvida? Onde está a tua falta de fé? Ali, irmão, como disse o Senhor, como disse Jó, aquilo que eu temia me sobreveio. Não tema nada, irmão, que nada te sobrevirá. Não importa o mal que bata na tua porta, você vai triunfar, porque aquilo que você não temer não te sobrevirá, mas o que você teme pode te destruir. Tem que se revestir, irmão, tem que se revestir, não pode voltar atrás na tua fé, tem que ser obstinado.
Obstinados, só os obstinados vencem. Você pensa que Geração Jesus Cristo está com as portas abertas por quê? Porque eu saí agradando essa vizinhança? Uma vizinhança de satanistas, meu irmão, candomblecistas, católicos, padres. Se eu não tivesse fé e botar peito mesmo, e usar o braço e as orações, essas portas já estavam fechadas há muito tempo, meu irmão. Você sabe o que eu represento aqui? Eu represento um pingo de luz no meio do maior lamaçal que você possa imaginar. É isso que Geração Jesus Cristo representa aqui no bairro de Santo Cristo, meu irmão. Até as que se chamavam igrejas evangélicas se corromperam e profanaram a tal ponto que você nem imagina. Eu sou a luz desta área todinha, e estamos nos tornando muito mais que isso, estamos nos tornando luz do mundo. Aonde eles vão caindo, Geração Jesus Cristo vai chegando, meu irmão. Nossos sites são acessados de países que eu nem sei falar o nome, até da China. O irmão Afonso comunicou que estão sendo baixadas diariamente mensagens lá da China, diariamente, porque aonde as trevas estão superabundando, a graça de Deus também não vai faltar. Mas irmão, isso não é, meu irmão, brincando. Tem gente que tem ministério por aí, dizem eles, temos ministério de abrir igreja. Aí eles sondam um país, aquele país ali não tem perseguição ao evangelho, então nós vamos abrir uma igreja lá. Isso é ministério? Ministério, meu irmão, é você andar pelo vale da sombra e da morte e saber que a vara do Senhor e o seu cajado nos consolam. Ministério, meu irmão, é você entrar nas fornalhas e conhecer o anjo que fecha a boca dos leões. Ministério, meu irmão, é quando um exército se acampar contra ti, você saber que o Senhor é Deus. Ministério é você ter fé para dizer: Senhor, abre os olhos desse moço, para que eles vejam que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ministério, meu irmão, não é para qualquer um. Ministério é para homens obstinados, para homens radicais. Ser livre do mal, meu irmão, é para pessoas que não temem ao mal. Anota essa frase. Ser livre do mal é para aqueles que não temem ao mal. Quem teme o mal vai cair pelo mal. Ser livre das enfermidades é para aqueles que não temem as enfermidades. Não importa o ar que eu respiro, não importa quantas bactérias e vírus venham neles, o Espírito Santo do meu Deus é filtro suficiente para me manter de pé. Fé, meu irmão, o apóstolo João escreve dizendo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé não é uma coisa qualquer, meu irmão. Fé não é você simplesmente sair tarde do teu emprego e vir cansado para dentro da igreja. Não é isso que é fé, não, meu irmão. Fé é quando você passa horas lá em oração e diz: Deus, fala comigo, eu não te deixarei enquanto não me abençoares, eu não te largo enquanto não ouvir o som da tua voz, me ensina, me dá graça e discernimento, Senhor, para eu não quero ser um homem comum na sociedade. Fé é quando você luta: me deixa porque a alva já rompeu, não, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Isso é que é fé, meu irmão. Quando você entende que há um espiritual, e mesmo a palavra do próprio Deus, quando o Senhor Jesus diz para ele: me deixa porque eu vou subir que a alva já está raiando, não, eu não te deixo, grudou nas vestes dele e disse: não te deixo, me abençoa. Fé, irmão, é algo poderoso. Fé é um processo que acontece dentro da nossa alma, que você talvez não saiba nem explicar, você só sabe que é real. Fé é quando alguém diz assim: rapaz, não existe Deus. Você olha para ele e diz assim: também não existem os loucos, exceto você. Disse honesto no seu coração: não há Deus. Um ateu estava conversando comigo pela internet, e ele falou assim: essa filosofia de Deus já é antiga, e os povos do Oriente, e os povos do Ocidente, e a filosofia grega, e não sei que lá.
Eu escrevi assim para ele: eu acho incrível essa capacidade de algumas pessoas dizerem não a Deus. Eu não sei como eu conseguiria negar aquele que eu ando com ele todos os dias. Ninguém abala a minha fé, meu irmão. E a sua? Alguém abala a sua fé? Hoje você está na igreja, e amanhã você vai estar mesmo? Amanhã você vai estar firme mesmo? A sua fé te diz que nada te abala? Será que amanhã você se aborrece com um irmão e vai dizer assim: eu saí da igreja que eu me aborreci com um irmão? É mesmo? Se aborrece com alguém aí do ministério: eu saí da igreja porque eu me aborreci com alguém do ministério. Eu vou dizer assim: cadê a sua fé? Eu fui participante de uma igreja, meu irmão, certa vez, que membros da família do pastor queriam até me botar para fora. Mas dobra o teu joelho diante do Deus vivo e poderoso e pergunta se eu não cumpri todos os meus dias lá. Anos, minutos e segundos. Porque eu não entro em igreja para servir a homens, eu entro em igreja para servir ao Deus vivo. Se dependesse do genro do pastor, chamado Sérgio Potton, lá do pastor Manuel, lá no Engenho Novo, número 229, o homem pensava que porque era genro do pastor, era dono da igreja e mandava nos jovens da igreja muito grande. Todo mundo gosta de aparecer diante de um grupo, diante de um público, e pensar que é um palhaço que dá ordens. Quem dá ordem para as nossas vidas, meu irmão, se chama Jesus Cristo. É Ele que manda, comanda, faz e desfaz. E como eu não me curvava às regrinhas da palhaçada, porque nós não estamos no ministério para nos curvar a regra de palhaço, nós estamos para nos curvar as revelações do Deus vivo. Tentaram me humilhar, me discriminar, e eu fui consultar ao Senhor Deus vivo. Falei: Senhor, o Senhor não me quer mais nessa igreja? Eu me enganei quando fui para lá? E eu ouvi aquela voz, que ninguém fica confundida, e ela dizia assim: é lá mesmo que eu te quero. Eu falei: é lá mesmo, Senhor? Então deixa comigo. Ele me revestiu da graça, meu irmão. E como diz a Escritura, você não tem contas a prestar a homens, quando o teu tratado é com Deus. Hoje eu estou há 15 anos nesse ministério e prego para o mundo inteiro. E o genro do pastor Manuel, Sérgio Potton, foi posta na mão dele várias congregações em bairros nobres, como inclusive em Laranjeira. E ele hoje, dezenas de anos depois, continua no banco. Tudo que foi posto na mão dele não deu em nada. E tudo que foi posto nas minhas mãos prosperou. E prosperou mais do que qualquer pessoa consiga com papel e lápis descrever. Hoje tem pessoas que não desistiram do evangelho lá na África, porque nós fomos os instrumentos de Deus para alcançá-los. Tem pessoas hoje nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na China, que estão renovando a sua vida espiritual, porque Deus pode contar com as nossas vidas. Então, meu irmão, fé é aquilo que te faz olhar para as dificuldades e criar forças para saltá-las. Fé não é quando você olha uma barreira e diz assim: poxa, isso é muito alto, não dá para eu transpor. Não dá para eu transpor, eu vou cavar por baixo. Não dá para cavar, eu vou procurar um lado. Não dá para subir, eu vou arranjar uma corda, mas eu vou passar. Isso é fé, meu irmão. Quando você não enxerga limites, isto é fé. É assim que se vence, sem enxergar limites. E aqui diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe, irmão, tem pessoas que, uma vez eu cheguei numa igreja batista, eu vi os jovens, eu estava fazendo um trabalho de 1 mês nessa igreja, lá em um lugar chamado Alcobaça, nem sei mais como é que se chega naquele lugar.
Eu preguei Rio de Janeiro afora, as pessoas me levavam para tudo que era canto, e eu nem sabia se eu tivesse que voltar ou sair daquele lugar, só alguém me ajudando. Eu rodei Rio de Janeiro durante alguns anos. Cheguei naquele lugar, os jovens tudo atemorizados. Era uma igreja batista tradicional, aonde o cidadão pensava que era pastor e comparecia na igreja 1 hora por mês. Era esse o tempo que o pastor da igreja comparecia na igreja, 1 hora por mês. Um verdadeiro mercenário, pilantra, sem vergonha, desclassificado. Mas o povo cego, como a Bíblia diz, quando um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Cheguei lá, fazia um trabalho, os jovens estavam todos alvoroçados, porque Deus estava nos dando graça e misericórdia. Quando chegamos, falei, o que está acontecendo com esses jovens? Todo mundo com medo. Aí alguém chegou para mim e falou assim, não, é porque aí do lado tem uma macumbeira terrível, e ela jurou que vai fechar a igreja. Irmão, eu comecei a gargalhar, e a menina olhou para mim, mas você está rindo? Eu falei assim, eu ainda não descobri a força do diabo que consiga triunfar contra as portas da igreja, porque está escrito, como está escrito lá, irmão? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Você acha que aquele povo tinha fé? Você acha que aquele povo tinha alguma esperança? Uma católica aí do lado, logo aí 2 casas para cima, que eles amam aqui a igreja, né? Você sabe que amam. Isso aí vai fechar. Eu olhei para ela e disse assim, só se fechar tua casa, porque isso aqui, enquanto houver evangelho a ser pregado, geração Jesus Cristo vai dar o seu recado. E quando ela disse isso, meu irmão, acho que metade da igreja não estava aqui. Irmão, eu não sou um homem comum, e eu não estou aqui para gerar pessoas comuns. Eu não sou um homem comum. Homens comuns estão por aí ganhando dinheiro, pedindo dinheiro, que nem eu vi uma foto lá na internet, né? 2 pastores, simulação, 2 pastores conversando, um com maior carrão e o outro com fusquinha. Você viu essa foto também? Aí o pastor no carrão diz assim, ô fulano, ainda com fusquinha? Aí ele diz assim, é porque eu ainda prego a salvação. Então, meu irmão, olha aqui, ó, volta aqui. Escudo da fé, podereis apagar o quê? Todos. Você pode repetir isso? Todos, não são alguns. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Tem enfermidades que são colocadas pelo diabo, mas não para mim e para você. Tem bloqueios no meio da rua, tem acidentes que são provocados pelo diabo, mas eu quero ver ele colocar no meio, no seu caminho. Tem 1 milhão de coisas que o diabo opera por aí, porque ele não está de braços cruzados, mas eu quero ver ele operar na vida dos servos de Deus e no caminho da igreja do Deus vivo, que somos nós, o corpo de Cristo vivo na terra. Aqui está dizendo que nós vamos apagar o quê? Todos. Como que diz a Escritura? Eis aí vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Nada. Agora, irmão, o que adianta você ouvir isso e ir para casa viver a tua vidinha? O que adianta você ouvir isso e duvidar? Se tem dúvida, vai dobrar os joelhos e tem misericórdia da tua própria alma. Porque alguns dizem assim, eu não concordei com essa e aquela palavra, é mesmo, e se elas forem a verdade? Quem foi que disse que Jesus Cristo te trouxe para um lugar como esse, para você concordar com as coisas? Jesus Cristo não te trouxe aqui para concordar com nada, trouxe aqui para te chicotear, te corrigir, te fazer aprender, entender. Foi para isso que Ele te trouxe.
Se você concorda com as coisas que Deus vai falar, então divide o teu trono lá com Deus, do lado de Deus deve ter um espaço para você. Nós somos chamados à correção, nós somos dignos de repreensão. Podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a espada? É um instrumento de guerra. Com a espada você defende, com a espada você ataca, com a espada você salva uns, com a espada você mata outros. Espada. A espada é a palavra de Deus. Irmão, agora para nós concluirmos, você quer guerrear? Guerreie com a arma que Deus te deu, com a palavra. Não adianta você querer lutar, meu irmão, na tua ira. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça divina. Não adianta, irmão, não adianta. Eu sei que todos nós, às vezes, temos vontade de explodir, de detonar, de usar o braço, eu sei, mas o que a Bíblia está dizendo que é a nossa arma, a espada que nós temos é a palavra de Deus. Então use essa palavra como? Usa na tua vida, usa na tua vida. Creia no que Deus está falando, vai lá, como diz aqui, orando em todo tempo, com orações e súplicas, e Paulo diz assim, Paulo crê tanto na oração, que ele diz assim, olha, orai por mim também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez. Paulo não diz assim, orai por mim para que eu seja revestido de bens materiais, orai por mim porque eu preciso comprar uma casa, orai por mim porque eu estou precisando de emprego. Não, você sabe aonde Paulo está aqui? Ele está preso. Paulo, quando está escrevendo isso aqui, um homem que está escrevendo essa armadura, está na cadeia. Olha o que ele vai dizer aqui, olha, no verso 20, pelo que sou embaixador em cadeia, ele está preso. Um homem preso consegue escrever isso, meu irmão, e nós estamos livres. Como é que um homem preso deixa uma obra dessa, para que exatamente nesse ano de 2015 nós estivéssemos aqui sendo edificados, porque ele estava preso, e nós soltos, o que somos diante deste homem? E ele está dizendo, eu estou preso, mas as minhas armas são a palavra de Deus. Eu quero que a igreja ore por mim, porque eu quero que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Eu quero a unção de Deus, o poder de Deus, para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O homem está preso, meu irmão, e a maioria das suas cartas é quando ele estava preso. Coisas gloriosas. O viver é Cristo e morrer é lucro. Quem está falando isso? Um homem preso. Em nada tem a minha vida por preciosa, porquanto que cumpra com alegria o ministério de Cristo Jesus, para dar testemunho da sua graça. Está preso. Está preso. E tem pessoas que estão soltas, podendo dobrar os joelhos tranquilamente, podendo escolher a hora que vai orar, escolher a hora que vai ler a Escritura, escolher a hora que vai assistir um filme, a hora que vai pesquisar na internet, e não fazem nada, não crescem. Ainda este homem preso está edificando a igreja do Deus vivo. Depois ele diz no verso 21, para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado, fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Porque a igreja está sentindo falta de Paulo. Paulo está na cadeia. O que é que precisa para você despertar, meu irmão? Uma cadeia? Então ore a Deus para você entrar numa. O que é que precisa para você despertar? Um leito de hospital? Então que Deus te dê, mas que você não morra na mesmice. Tem que ser assim, meu irmão. Você tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter serviço, tem que ter trabalho. E não esqueça, quer trabalhar para o Evangelho? Não vem com argumento, não vem com invencionices, né? Como dizia o pessoal da Nova Vida, eles fizeram de tudo para me arrastar para lá.
Aí um dia eu fui numa reunião, disseram que era um almoço, quando eu cheguei lá já estava todo o palco armado, com os maiores líderes da Universal, da Nova Vida, os líderes aqui do Rio de Janeiro, todinho lá, tudo lá. Eu cheguei, ué, que isso? Aí quando almoçamos, aí vem a rodinha, puxaram cadeira, fizeram isso, para me convencer a ir para a Nova Vida. Porque eles viam em mim algo que nem eu mesmo não via. Quando eu falava, eles ouviam o que eles não estavam acostumados a ouvir. Eles fizeram de tudo para me levar para lá. Só que eu não fui. Porque mediante as propostas deles, sabe o que eu fazia, meu irmão? Eu ia orar. E sabe o que eu vi uma vez lá nessas reuniões? Eles dizendo o seguinte: nós estamos este ano nos reunindo para preparar uma estratégia de evangelismo. Irmão, estrategista desta obra se chama Jesus Cristo. Sabe que parte do governo nós ocupamos, que parte dos trabalhos nós ocupamos no reino de Deus? Não tem o executivo, legislativo e judiciário. Nós somos apenas o executivo. Nós não organizamos e não criamos nada. Nós apenas executamos. Nós dobramos o joelho, ele fala, nós vamos e fazemos. Se nós dobrarmos o joelho e ele não falar, a gente fica quietinho no nosso canto. É assim que funciona a igreja sob o domínio de Jesus Cristo. Nós não criamos, não organizamos, não criamos estratégias, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele que faz a estratégia de tudo quanto Ele bem quer. Quer trabalhar, irmão? Você só tem uma arma para com ela trabalhar. Se chama a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Até aqui então nos tem ajudado o Senhor.